Primeira Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Diz assim, palavra de Deus, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Amém. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Deus, estamos aqui para te adorar, porque o Senhor é digno, assim diz a tua palavra, e nós reconhecemos tudo que o Senhor é. O Senhor é o nosso Deus, o nosso Salvador, o Deus perfeito, o Deus maravilhoso, o Deus que nos comprou com seu próprio sangue. Senhor, te pedimos por graça, fala conosco nesse momento. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos da orientação que vem do céu. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Nós somos completamente dependentes do Espírito Santo. Não queremos apenas ouvir as informações sobre a Bíblia, mas queremos ser penetrados pela Tua palavra e ser transformados à imagem e semelhança de Jesus. Nos ajuda, Senhor. Que essa palavra produza o fruto do Espírito Santo em nós. Que por meio dela venhamos a cada dia mais a fazer a Tua vontade e viver para a Tua glória. É na dependência do Espírito Santo e através dos méritos de Jesus que nós fazemos essa oração. Amém. Amém. Nós vivemos em uma época que muito tem sido falado sobre fake news. É uma expressão que comunica a ideia de notícia falsa. Essa expressão é bem interessante porque fala um pouco sobre o nosso tempo. Nosso tempo também pode ser conhecido como o tempo da mentira, tempo de notícias falsas, tempo de informações que não procedem, não são verdadeiras. E isso em todos os sentidos e todas as esferas. A nossa cultura e época está acostumada a pensar que as autoridades e especialistas não erram. Se foi um especialista que falou, está correto. Só que nem sempre é assim. A mentira vem de todos os lados. A mentira vem da mídia, a mentira vem dos políticos, a mentira vem dos cientistas, a mentira vem dos pastores, dos religiosos, de todos. E muitas vezes é difícil a gente discernir o que é verdadeiro e falso em um mundo onde tantas mentiras são espalhadas por aí. E a gente realmente não tem tempo para averiguar todas as informações. Imagine se você fosse verificar se todas as informações que chegam até você são verdadeiras. E aqui eu não estou falando só de notícia, estou falando de informações. Como é que nós podemos saber em que confiar em tempos de crise como o nosso? Qual mensagem nós podemos ter certeza que é a verdade de fato? Tem um filme que eu acho bem interessante, se chama O Show de Truman. Não sei quantos aqui já assistiram um filme, poderíamos chamar antigo, da década de 90, onde um ser humano vive numa cidade e tudo ali é uma grande farsa. Todos ao seu redor são atores, até mesmo a sua esposa, os seus pais, as pessoas com quem ele trabalha, tudo é um cenário, tudo é fictício, tudo é falso. Esse filme é muito simples, mas traz uma reflexão muito profunda. Como é que você sabe que as coisas ao seu redor são verdadeiras ou falsas? Como é que você sabe se você não vive em um grande teatro ensinado por todos? E essa é a reflexão que o filme nos traz. Como saber o que é verdadeiro ou falso? E esse é o nosso desafio ainda hoje. Como saber o que é verdadeiro ou falso? Como você sabe que o que você sabe é de fato verdade? Ou, e se tudo for mentira? As informações que você recebeu. Eu, ao final do filme, me peguei com essa interrogação. E se tudo for mentira?
A resposta que nós temos, com base na Bíblia, é: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Se tudo for mentira, nós sabemos que Deus é de verdade. Se todos os homens mentirem para nós, até mesmo as pessoas que nós amamos, as pessoas mais próximas de nós, nos enganarem, é possível? Seria triste, mas é possível. Mas ainda assim, Deus permanece verdadeiro. Isso está em Romanos 3, versículo 4. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. E nós devemos pensar nessa forma, porque todo o restante pode ser verdade ou não. Porém, nós temos segurança completa que o texto que nós lemos, essa Bíblia Sagrada, que procede do próprio Deus, é plenamente verdade. E diz o nosso texto, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15: fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Esse texto que nós lemos é um texto fiel, é um texto verdadeiro, é um texto escrito pelo Deus que não pode mentir. Tito capítulo 1, versículo 2, fala sobre essa característica de Deus. Deus não pode mentir. Por que Deus não pode mentir? Porque isso é contrário à sua natureza. Ele não pode fazer algo que é incompatível com o seu próprio ser. Sendo Deus santo e perfeito, não pode haver nele a possibilidade de mentir. E Hebreus capítulo 6, versículo 18 diz que é impossível que Deus minta. Então, isso justifica e explica por que esse texto, e aqui eu estou falando da Bíblia, a palavra de Deus, é confiável, é verdadeiro. A Bíblia diz que Deus é a própria verdade, por isso ele também não pode mentir. Sendo ele a verdade não mente. A verdade testifica da realidade como ela é. A verdade mostra as coisas como são de fato. E a Bíblia, o Evangelho, esse texto, a Escritura Sagrada, é a palavra fiel de Deus, é a mensagem verdadeira de um Deus que não pode mentir. E nele nós podemos confiar. Podemos, alguns momentos, nos encontrar em tempos de crise, sem saber em que acreditar. Isso pode acontecer. Não sei se você já passou por momentos assim, mas pode acontecer. Em que acreditar? Quem está falando a verdade? Muitas informações embaralhadas, confusas. Vivemos, às vezes, parece numa torre de Babel. As pessoas falam coisas dispersas, não se entendem. Em que acreditar? Acredite no testemunho daquele que é fiel e verdadeiro. Testemunho que nós lemos aqui. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Esse texto fala sobre o Evangelho, esse texto fala sobre a própria Bíblia, a palavra de Deus. E nós devemos crer na Bíblia, na mensagem do Evangelho. Esse é um texto que fala sobre o Natal. E é a mensagem que nós temos para acreditar. Ironicamente, o Natal de histórias fictícias, como a história do Papai Noel. E aqui eu não quero entrar na discussão do Papai Noel, se é bom ou se é ruim, não é esse o ponto, mas sabemos todos de fato que é uma história fictícia. Devemos sempre enfatizar a história fatídica, a história verdadeira, o que aconteceu de fato. E aqui está o Natal, aqui está o Evangelho. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, em um mundo de histórias que muitas delas não sabemos o que é verdade ou não, temos uma palavra fiel para nos agarrar. Temos algo sólido e nós precisamos de algo seguro. E a nossa segurança vem exatamente desse texto. Esse texto que procede de um Deus que não pode mentir. Você acredita na palavra de alguém que não pode mentir? Essa palavra está aqui. É essa palavra que nós estamos lendo e meditando nesse exato momento. O texto também diz que essa palavra é fiel e digna de toda aceitação. Uma expressão que mostra que a Bíblia e a mensagem do Evangelho é digna de completo crédito. Em outras palavras, ela por si só tem a dignidade de uma pessoa crer nela. Muitas pessoas rejeitam a Bíblia por dizer que não sabem se a Bíblia é verdade, se o Evangelho é verdade. E quem rejeitou não poderá dizer que não sabia, porque essa palavra é fiel e ela é digna de aceitação. Quem rejeitou o Evangelho é também culpado por esse pecado. Jesus falou sobre isso em Mateus capítulo 11. Pessoas que rejeitaram ele mesmo, ele falou que haveria maior condenação para aquelas pessoas. E desde o início, o trabalho árduo de Satanás, um dos principais, é fazer com que a gente se afaste da Bíblia, se afaste da palavra de Deus, se afaste do Evangelho.
A gente vê isso lá em Gênesis capítulo 3, a primeira tentação e o primeiro pecado. Gênesis 3, 1. O próprio diabo fala com Eva por meio da serpente. Gênesis capítulo 3, versículo 1. Você verá que desde o início da história humana, Satanás trabalha para afastar o homem da palavra de Deus. A palavra de Deus foi dita em Gênesis capítulo 2, versículo 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A palavra de Deus é essa para Adão. Gênesis capítulo 3, versículo 1. Surge o questionamento do diabo para a humanidade sobre a palavra de Deus, pôr em dúvida a palavra de Deus. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? Então ele, em primeiro lugar, colocou em dúvida. A afirmação de Deus era uma ordem: é desta forma e ponto. Não coma, no dia que você comer você vai morrer, ponto. Satanás transformou esse ponto em interrogação: será que é assim mesmo? Segundo ponto, ele distorceu a palavra de Deus. Deus disse: você pode comer livremente de toda a árvore, só não pode comer de uma, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Satanás disse: Deus falou que você não poderia comer de nenhuma árvore, foi assim? Ou melhor, não comereis de toda a árvore do jardim? Então ele colocou em dúvida a palavra de Deus e ainda distorceu. Deus tinha dado liberdade plena com exceção de uma. Satanás colocou em dúvida dizendo: você não pode comer nada. E depois, além da dúvida, ele parte para um ataque frontal. No versículo 4, quando ele diz: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes da árvore, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. E o versículo 4 também: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Aqui, Satanás faz um ataque direto. Ele faz uma negação completa. Deus falou: você vai morrer no dia em que você comer. Satanás diz: não, isso não vai acontecer, a palavra de Deus está errada. A partir daí que surge o pecado. Quando o ser humano se afasta da palavra de Deus e busca seguir a orientação do seu próprio coração. O texto diz que Eva viu que o fruto era agradável aos olhos, desejável para lhe dar entendimento, no versículo 6. Então, ou seja, o ser humano passa a decidir pela sua própria convicção pessoal, suas orientações, gostos, e não pela palavra. E o trabalho do diabo é esse. A gente vê isso não só aqui, mas na parábola do Senhor Jesus Cristo, quando ele conta a parábola do semeador, em Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, versículo 5. Diz assim: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho e foi pisada, e as árvores do céu a comeram. O versículo 12 traz a explicação sobre essa semente. A que caiu à beira do caminho, são os que a ouviram, a palavra de Deus, que é a semente, vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. Então a gente está vendo aqui que o trabalho do diabo, um dos, é nos afastar da palavra de Deus. E às vezes instantaneamente, no momento que está sendo pregado, como exatamente esse momento, ou momentos posteriores, você lê a Bíblia e depois ouve vozes distoantes e contraditórias à Bíblia por diversos meios. Aqui nós já vimos
no exemplo da parábola, o passarinho, e no texto de Gênesis, o diabo utilizando a serpente. Então, nós vemos que o diabo tem feito esse ataque, inclusive nos dias de hoje, por meio até mesmo da teologia. Muitos usam a teologia para negar a Bíblia, dizer que a Bíblia é questão cultural, dizer que a Bíblia é questão daquela época, dizer que a Bíblia não se aplica mais hoje. Outros usam de meios de ideologias que atacam frontalmente o cristianismo. Dizem que o cristianismo é fundamentalista, que o cristianismo é homofóbico, é racista, é isso e aquilo outro, e não cabe mais. Mas o cerne que eu estou destacando aqui é dizer que o diabo usa de vários meios para afastar as pessoas da palavra de Deus. E a gente viu e está vendo, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, que essa palavra é fiel e digna de toda aceitação. Ela é o nosso porto seguro, digno de crédito. Nós devemos nos agarrar. Quando você se encontrar em momentos de dúvida, você pode até mesmo duvidar de tudo. Pode duvidar de si mesmo, mas jamais poderá duvidar de Deus e da sua palavra. É nisso que nós devemos nos agarrar. Nessas crises, nós somos chacoalhados como numa tempestade, jogados de um lado para o outro, e nós precisamos estar firmes e seguros na palavra de Deus. Lembrando o texto que eu acabei de citar, Romanos capítulo 3, versículo 4. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. O que é que significa esse texto? Quer dizer que todo homem tem o potencial de mentir. Todo homem pode te enganar. Todo homem pode te iludir. Inclusive você mesmo. Nós pensamos sempre no outro. Nós pensamos sempre que o outro pode ser o mentiroso. E pode. Mas o mentiroso pode ser nós mesmos. Jeremias 17:9. Enganoso, que também poderíamos considerar como mentiroso, é o coração, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? E a Bíblia diz que o Senhor dos Exércitos esquadrinha o nosso coração. Então nós podemos desconfiar de tudo e de todos, com exceção de Deus e da sua palavra. Com isso eu não estou dizendo que você deve sair daqui um cético, sem acreditar em nada. Não, o ponto não é esse. O ponto é, com todo o seu coração, confie em Deus e na sua palavra, acima de todas as coisas. E é nela que nós devemos pôr a nossa confiança. Devemos crer que a Bíblia jamais irá falhar. Jesus falou isso em João 10:35. A palavra de Deus não pode falhar. Devemos viver dessa forma. A Bíblia é o nosso porto seguro. E devemos caminhar nessa direção. E vamos lá para Timóteo, capítulo 1, verso 15. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Essa palavra deve ser guardada em nosso coração com a seguinte convicção: essa palavra é verdadeira, essa palavra é fiel. Deus não pode mentir. Ainda que eu não entenda, ainda que passe por dias difíceis, ainda que tudo vá mal, ainda que as coisas pareçam estar dando errado, eu vou continuar crendo que essa palavra é fiel. Ainda que eu não tenha as respostas, ainda que as pessoas me questionem e me mostrem coisas que eu não sei responder. E agora? Será que o Evangelho está errado? Isso seja guardado no seu coração. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. E a palavra que Paulo coloca para nós é o resumo do Evangelho. Que Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Vamos meditando palavra por palavra, e a primeira que nós temos aqui, substancialmente, é Cristo. Fiel é esta palavra, Cristo. Isso mostra para nós que o Evangelho começa com Cristo. O Evangelho é sobre Jesus, Ele é o princípio e o fim, Ele é o alfa e o ômega. Tudo é por meio dEle e é para Ele. E isso é muito diferente do que tem sido ensinado em diversas igrejas. As pessoas têm atraído multidões, por quê? Porque amanciam o ego, falam sobre o homem ser o centro, e fazem um discurso que é totalmente para o homem. E as pessoas gostam de ouvir isso. Mas o Evangelho que nós temos aqui, que poucos se interessam, é sobre Jesus. Começa com Ele, termina com Ele, tudo é para Ele. E nós somos os coadjuvantes dessa história, e Ele é o grande protagonista e também autor da história. E para nós é um imenso privilégio fazer parte da história que é dele. Não é a minha história, não é a sua história, é a história dele. Tudo é sobre Ele.
Essa palavra Cristo significa Messias, é o nome grego que significa Messias. Messias significa ungido ou consagrado, separado para uma missão especial. E essa palavra carrega todo um conceito que vem do Antigo Testamento. Nós estamos acostumados a pensar Jesus Cristo como sendo quase nome e sobrenome. Mas cada palavra carrega um conceito. Isso é importante a gente entender. Cristo remete ao Messias que foi prometido por Deus em todo o Antigo Testamento, desde lá, Gênesis capítulo 3, quando nossos pais, Adão e Eva, pecaram contra Deus. Deus prometeu que enviaria um descendente da mulher. Aquela é a primeira promessa que Deus enviaria um Messias para salvar a humanidade. A humanidade está perdida e Ele prometeu que enviaria esse Messias. Nós vemos informações sobre esse Messias, que ele é o descendente de Abraão, que ele seria um rei, que ele seria um profeta semelhante a Moisés, que ele iria nascer descendendo de uma virgem, que esse Messias é o próprio Deus. Isaías 9:6, um menino vos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros, ele é o Pai da eternidade, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro. Então esse Messias que Deus prometeu que iria enviar é também o próprio Deus. Esse Messias é também o servo sofredor, Isaías capítulo 53, ele sabe o que é sofrer, ele se compadece das nossas necessidades. Esse Messias, ele é poderoso e glorioso, ele nasceria em Belém e ele iria habitar no meio do seu povo. O Antigo Testamento também fala sobre a humildade do Messias. Tudo isso tem grandes referências no Antigo Testamento, a gente não está lendo aqui porque a gente está passando pela superfície, mas a ideia é dizer, Deus prometeu que enviaria um Messias no Antigo Testamento. E o Natal é a mensagem que Deus cumpre as suas promessas. Por que Deus cumpre as suas promessas? Porque Ele prometeu e cumpriu. E a gente lembra, Deus não pode mentir. Ele é fiel. E Gálatas capítulo 4, versículo 4 diz que Deus enviou o seu Filho na plenitude dos tempos. Isso é interessante. Porque nós não sabemos a data que Jesus nasceu, mas eu posso dizer quando Jesus nasceu. Quando Jesus nasceu? Biblicamente, na plenitude dos tempos. Que significa no tempo oportuno, no tempo perfeito, no tempo completo. Quando Jesus nasceu, estava todo o cenário mundial preparado para o nascimento de Jesus. Apesar das pessoas não saberem a época e não entenderem, mas Deus preparou soberanamente todas as circunstâncias para a chegada do seu Filho. E nós vemos aqui que esse Messias prometido por Deus veio. E esse Messias prometido por Deus é a evidência que Deus cumpre as suas promessas. E que nós podemos nos agarrar a ela. Deus tem uma promessa para você e para mim. Ele irá voltar. Você acredita que essa promessa é verdadeira? Alguns dizem, mas já tem 2000 anos, ele não vai voltar mais não, isso aí é uma conversa, ficou no passado, ele morreu e acabou. Bom, fale o que quiser, ele é fiel, ele vai cumprir. Pode passar 1 milhão de anos, eu vou continuar acreditando. E não apenas acreditando, como crer que é verdade, mas viver por essa verdade. Significa que, se eu creio que as suas promessas são verdadeiras, e uma das suas principais é que Ele mesmo voltará, o seu Filho Jesus, eu devo viver na expectativa da volta de Cristo, e crer em todas as outras promessas que nós vemos na Bíblia. Segunda palavra aqui da mensagem, essa é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus, nome comum, nome que nós cantamos, quão lindo esse nome é. Se Cristo refere-se ao título de Messias, Jesus é o seu nome. E esse nome, que vem do hebraico, Josué, significa Deus salva. Mateus capítulo 1, nós lemos hoje, mas vale a pena ler de novo, versículo 21. Mateus 1, 21. Aqui está o significado do nome de Jesus. Mateus 1, 21. Ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles.
O nome de Jesus mostra a sua missão. Se o título mostra que ele foi consagrado, o título Cristo, Messias, mostra que ele foi consagrado, que ele é ungido para uma missão, o nome de Jesus mostra qual é a missão. E a missão de Jesus é salvar. E a missão de Jesus tem total conexão conosco, porque revela a nossa condição. Quem é que precisa de salvação? A Bíblia revela. Todos nós, Romanos capítulo 3, todos pecaram, estão separados da glória de Deus. Salvação nos ensina quem é que precisa é quem está perdido. Quem precisa de salvação é quem está perdido. Alguém que diz, você me salvou, é que estava na condição de perdição. Seja qualquer tipo de risco, perigo ou prejuízo. Então, a Bíblia ensina que a humanidade está na condição de perdição. A humanidade caiu no pecado, está separada de Deus e por isso sofre os efeitos desses pecados. Quais são esses efeitos? Doenças, misérias, fome, escassez, guerras, violências, morte, tudo isso como efeito do pecado. E o nome de Jesus é a solução e reversão de tudo isso. Se o pecado nos traz a miséria e a condenação, o nome de Jesus nos traz a salvação. Ele é o Salvador. Inclusive em Atos diz que em nenhum outro nome há pelo qual os homens podem ser salvos. O nome de Jesus diz muito para nós sobre quem ele é. Nós devemos ter um carinho especial ao pensar no nome dele. Inclusive o Antigo Testamento fala sobre não usar o nome de Deus em vão, porque o nome de Deus comunica sobre quem Deus é. Sempre que você falar sobre o nome de Jesus, lembre, ele é o Deus que salva. Ele é o Deus que te salvou. Não apenas o considere como Salvador, mas traga o pronome pessoal, ele é o meu Salvador. E se relacione diretamente conosco, ou com ele, em um relacionamento íntimo. Jesus Cristo mostra o seu nome e a sua missão e também a nossa condição. Ele é o Deus que salva. E essa é a mensagem do Natal. A mensagem do Natal é que Cristo Jesus veio ao mundo. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Eu falei sobre a promessa do Messias e aqui estamos vendo o cumprimento da promessa. Deus prometeu que enviaria um Salvador do mundo. Aqui está o Salvador do mundo. Cristo Jesus veio ao mundo. A mensagem do Natal é a mensagem da fidelidade de Deus. É a mensagem da esperança. É a mensagem do Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele foi concebido pelo Espírito Santo. Se você parar para pensar, nenhum aqui de nós escolheu o próprio nome. Os nossos nomes foram escolhidos pelos nossos pais ou no máximo por um irmão. Mas ele escolheu o seu próprio nome. E o anjo disse para José qual nome deveria colocar: Jesus. O seu nome mostra quem ele é, Salvador. Nenhum aqui de nós escolheu onde iria nascer. Na verdade, a gente nem se lembra. A gente acredita conforme nossos pais nos contaram. Você nasceu naquele lugar. A única pessoa que teve a oportunidade de escolher onde nascer foi Jesus. E ele, em sua imensa humildade, voluntariamente escolheu nascer em um lugar muito humilde, numa manjedoura entre os animais. Eu digo isso porque Deus controla toda a história e não foi ao acaso que ele nasceu naquele lugar. Se ele quisesse, ele teria nascido em um lugar muito esplêndido, glorioso, glamuroso. Mas a sua humildade mostra para nós que a sua verdadeira glória não está no brilho do ouro, mas está no brilho de quem ele é. E nós aprendemos com isso sobre o próprio Jesus. Ele é o Deus eterno, mas se fez um homem como um de nós, limitado em fraquezas, que passou pelas nossas dificuldades. Alguns homens, como eu já falei hoje pela manhã, falando um pouco sobre essa gloriosa verdade, trouxeram reflexões para nós e eu incentivo todos vocês a meditarem, especialmente na ocasião do Natal, nesse maravilhoso milagre, nessa grandiosa obra de Deus. O Deus eterno se fez um ser humano como eu e como você, e pisou nessa terra aqui que nós pisamos, andou nesse chão que nós andamos. C.S. Lewis disse assim: o Filho de Deus se fez homens para permitir que os homens se transformassem em filhos de Deus. E uma outra pessoa disse: todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, mas só Deus quis se fazer menino. E são reflexões como essas que nós
podemos contemplar um pouco mais do Evangelho, um pouco mais do amor de Deus e da encarnação do nosso Senhor. A mensagem do Natal é que Cristo Jesus veio ao mundo e nós nos lembramos que vivemos em um mundo de densas trevas, de imoralidade, de pecado, onde as pessoas odeiam umas às outras, onde as pessoas propagam muitas mentiras, um mundo de injustiça, um mundo de impunidade, um mundo que parece que o mal tem prevalecido. Nós ficamos indignados em ver tanta injustiça no nosso mundo, mas o Natal é a mensagem que nos traz esperança. A mensagem é que Deus reverteu tudo isso e também nos promete que ao final de tudo isso irá subjugar todo o mal. Estou falando isso porque, mesmo em cenários como os nossos, que nós vivemos, dias difíceis, devemos nos lembrar que a solução da nossa história está no próprio Deus. Cristo Jesus veio ao mundo. A luz, a esperança, a mensagem do Natal de esperança é Deus, não vem de nós, não vem de uma expectativa política, não vem de uma ideologia, não vem de nossos ideais que a gente busca para uma vida melhor ou dos nossos sonhos. A mensagem de esperança é que Cristo Jesus veio ao mundo. É uma intervenção divina, de fora para dentro. Ele entrou na nossa história e Ele é aquele que nos oferece a esperança. E a esperança certa é a convicção de fato que tudo que Ele falou irá se concretizar, porque Ele é o Deus que não pode mentir. A mensagem do Natal mostra o fracasso do ser humano, porque a mensagem do Natal também nos diz que o ser humano é incapaz de salvar a si mesmo. Nem eu, nem você, nem ninguém consegue se salvar. E todas as religiões do mundo buscam isso, se reconciliar com Deus, fazer coisas para obter salvação. Mas o Natal nos diz, Cristo Jesus veio ao mundo. Por que Ele veio? Porque a gente não consegue produzir essa salvação. E Ele é o suficiente que consegue trazer a salvação que nós precisamos. E nós, então, nos achegamos e nos buscamos ficar na dependência do Senhor. Ele é a nossa esperança. Ele é tudo que nós precisamos e também a nossa salvação. E a próxima palavra do nosso versículo mostra o propósito dessa missão. Ele veio ao mundo salvar os pecadores. Essa é uma palavra fiel, digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores. Salvar mostra o propósito da encarnação. Jesus veio a esse mundo nos salvar, e isso é a graça de Deus. Ele veio nos salvar porque nós não poderíamos fazer isso, porque nós dependemos do próprio Deus. Só que, como eu falei, quem precisa de salvação? Quem precisa de salvação é quem está sob a condição de perdido, de condenado. Eu estou falando isso porque as pessoas estão acostumadas a pensar que não precisam de salvação. Mas é sempre bom lembrar que nós pecamos contra Deus, um Deus santo e infinito, e Deus não tolera o pecado. Deus é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Ele é justo e pune toda a maldade. E por isso, somos passíveis de condenação. Nós merecíamos condenação eterna, condenação infinita, porque pecamos contra o Deus infinito. E Jesus veio a esse mundo justamente para nos salvar dessa condenação, nos resgatar, nos tirar do fogo do inferno. E nós devemos ter um coração grato por essa imensa salvação que nenhum de nós jamais poderíamos conceber. Ele é plenamente Deus, o perfeito para pagar os nossos pecados eternos e infinitos, contra as nossas ofensas que cometemos contra Deus, que são ofensas eternas e infinitas. Mas Ele também é plenamente homem, o perfeito para ser o nosso substituto, porque quem pecou contra Deus foi um ser humano, como eu e como você. E Jesus em si mesmo carrega esses requisitos, essas características, quando Ele encarnou de ser perfeito Deus, perfeito homem. Ele é Deus homem. E por isso nós cremos, como a Bíblia ensina, que Ele veio nos salvar e a nossa esperança está única e exclusivamente nele. Essa é a mensagem do Natal. A mensagem do Natal é que Ele veio e, como um de nós, Ele conhece as nossas necessidades, conhece as nossas fraquezas. Hebreus capítulo 4, versículo 14. Até o 17, mostra quem é o nosso sumo sacerdote. . 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
Hebreus 4:14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Então, o autor está dizendo que o nosso sumo sacerdote, que é o mediador entre Deus e os homens, é aquele que oferece o sacrifício em nosso favor. Ele não apenas penetrou o tabernáculo, o templo, para oferecer o sacrifício, mas ele penetrou os próprios céus. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O texto está falando que Jesus tem empatia. Ele veio a esse mundo, ele sabe das nossas necessidades, ele sabe das nossas fraquezas. Quando você sofrer, lembre-se que o seu Salvador também sofreu, e inclusive mais do que você. E quando você orar, lembre-se que ele conhece a sua dor, ele conhece as suas dificuldades, ele conhece os seus sofrimentos. Conhece não apenas mentalmente, mas conhece também de experimentar. Voltando para o nosso texto, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores. Em um certo momento, quando Jesus estava com pessoas conhecidamente pecadoras, os fariseus questionaram: se ele fosse profeta, sabia que essas pessoas são pecadores e não merecem a presença de um profeta de Deus. E Jesus responde esplendidamente que os sãos, os saudáveis, não precisam de médico, e sim os doentes. E aqui nós vemos que quem é que precisa de Salvador? Os doentes. E a pergunta que eu faço para você é: você se encaixa nesse texto? Você se vê incluído nesse grupo dos pecadores? Quem são esses pecadores? A resposta bíblica: todos nós. Então a Bíblia diz que Cristo Jesus veio para os pecadores, e todos nós somos pecadores. Jesus veio para nós. Nós precisamos dele. O que eu estou querendo dizer é que nós não devemos ler o texto distante de nós. Ele veio para os pecadores, que é um outro grupo lá que não sou eu. Não, ele veio para mim, eu mesmo, eu que sou pecador. E Paulo diz isso quando ele enfatiza: dos quais eu sou o principal. A mensagem do Natal não é apenas que Jesus nasceu. Mas se você nasceu de novo, a mensagem do Natal é que Jesus nasceu para você, para a glória de Deus, para que você experimentasse do seu amor. Essa é a mensagem do Natal. E nós devemos nos ver incluídos nesse grupo aqui, experimentando do seu amor. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse é o grande amor de Deus. Não porque Ele amou pessoas que mereciam, mas justamente ao contrário, nós não merecíamos e Ele abundou em graça e amor. E devemos ficar maravilhados com essa salvação. A Bíblia nos diz que Jesus não veio salvar pessoas que mereciam, Jesus não veio salvar os justos, os bonzinhos. Jesus veio salvar os transgressores, os pecadores, os merecedores de condenação eterna. Somos eu e você, todos nós. Então isso é uma mensagem de graça, porque ao mesmo tempo que nós estamos percebendo a nossa condição de pecadores, que às vezes não é agradável de ouvir, estamos ouvindo a graça que Jesus veio para nós. Enquanto aquelas pessoas que se achavam justas, merecedoras do bem, recusaram Jesus, nós que somos os pecadores, indignos, o abraçamos e dizendo: você veio para mim, o Salvador, o Natal é sobre isso, o menino que nasceu para nos salvar, nós os perdidos. E Paulo finaliza esse breve resumo do Evangelho do Natal com a expressão: dos quais eu sou o principal. Esse é um texto fortíssimo que nos ensina muito. Paulo, quando ele era um fariseu, se chamava Saulo, ele era irrepreensível diante da lei. Ele diz isso em Filipenses 3. Ou seja, ele vivia certinho. Ele era aquela pessoa que você poderia dizer que é uma pessoa muito chata de tão certa, no sentido de fazia tudo corretamente. Ele se achava justo. E os fariseus normalmente consideravam as outras pessoas, os outros grupos,
pecadores e eles eram superiores aos pecadores. E não tinham contato com os pecadores. Eu acabei de citar Marcos 2, do 15 ao 17, eles falam assim, olha, está com prostituta e com publicano. Jesus está com prostituta e com publicano. Se Jesus fosse profeta, ele saberia que não deveria andar com essas pessoas. Ou seja, os fariseus se achavam superiores, são pecadores os de fora, mas nós não somos, os fariseus falando, e eles achavam que eles não deveriam ter contato com os pecadores. E Paulo era um desses fariseus. Eu estou falando dos fariseus para dizer que Paulo tinha essas características e ele era um dos maiores. Ele chega a dizer que ele era um dos que mais levava vantagem sobre os da sua idade. Ele era um grande, entre aspas, um grande jogador da sua época, do seu time. Quando Paulo foi convertido por Deus, ele antes se achava justo, agora ele não apenas se considera pecador, mas ele se considera o pior dos pecadores. Isso é uma grande lição para nós, abandonar toda a nossa justiça própria. Paulo não fez um censo, uma pesquisa perguntando a todas as pessoas da sua época quem é você, quais pecados você cometeu, qual a gravidade do seu pecado e comparou consigo mesmo. Ele não fez isso. Mas como é então que ele chegou a essa conclusão? Que ele é o principal dos pecadores. Ele chegou a essa conclusão por meio da aplicação do Evangelho a si mesmo. E é isso que todos nós devemos fazer. O princípio do Evangelho também revelado na parábola de Jesus, quando ele fala do fariseu e do publicano, ele diz assim, olha, tinha dois homens, um fariseu que orava de si para si mesmo, Senhor, obrigado porque eu não sou como este, eu dou o dízimo de tudo, eu faço tudo, eu cumpro a lei, e eu estou aqui para mostrar que eu sou bom. E o outro fariseu, o publicano, que de fato era um pecador publicamente conhecido, ele não tinha nem a coragem de olhar para o céu, ele de cabeça baixa dizia, Senhor, sê propício a mim, pecador, tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus disse que o segundo, considerado entre todos o pecador, era o que seria aceito e justificado diante de Deus. Isso nos mostra que o sentimento que nós devemos ter não é de eu sou justo, eu sou bom e eu faço muitas coisas para Deus, mas é Senhor, sê propício a mim, miserável pecador. E é esse sentimento que Paulo tem e nos ensina aqui. Paulo chegou a essa conclusão por meio de um encontro com Deus. Veja, quando você não precisa se comparar com quem está do seu lado, com as pessoas que você conhece. Muitas pessoas dizem assim, mas tem gente pior do que eu. Mas a grande questão não é se comparar com o outro. A grande questão é você conhecer a Deus, e foi essa experiência que Paulo teve, e do conhecimento que você tem de Deus, você comparar consigo mesmo, você vê a santidade de Deus, e você vê os seus pecados, e você se envergonha e diz, Senhor, me perdoe, eu sou o principal dos pecadores, e nem olha para o lado para saber quem cometeu o quê, você olha para Deus e para si. Esse exemplo não está só em Paulo, mas está também em Pedro. Eu vou citar as referências, caso os irmãos queiram, pode anotar, mas a gente não vai ler todos. Lucas capítulo 5, do verso 5 ao 8, Pedro, quando encontra Jesus, ele diz, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Paulo ainda, 1 Coríntios capítulo 15, verso 9, eu sou o menor dos apóstolos. Paulo, outra vez, Efésios 3, 8, eu sou o menor dentre todos os santos, dentre todos os cristãos. E como acabamos de ler, Paulo, eu sou o principal dos pecadores. Aqui é um funil. Dentre o grupo dos apóstolos, ele é o menor, ele se considera. Dentre o grupo dos cristãos, ele também é o menor. E dentre todos os pecadores, que são todos a raça humana, ele se considera o principal. E ainda temos outro exemplo, Isaías capítulo 6, onde Isaías estava tendo uma visão de Deus. Ele viu o Senhor sentado em um alto e sublime trono, e diante desse conhecimento que ele teve de Deus, ele ouviu os serafins cantando, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. Ele diz, ai de mim, porque estou perdido. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Em outras palavras, para você chegar à conclusão que Paulo teve, que Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais você é o principal, você precisa de um encontro com Deus. Isso, eu falo, aplica-se até aos cristãos, que você precisa continuamente estar na presença de Deus, olhando para quem Deus é, experimentando dele, para você estar nessa convicção. De fato, Jesus veio para os pecadores e eu sou o principal deles. A mensagem do Natal é exatamente essa. Queria falar nesse momento com você que, caso ainda não tenha se rendido aos pés de Jesus, não tenha entregue a vida àquele que é digno, que é o Senhor Jesus Cristo.
primeiro lugar, a mensagem do Natal é digna de toda aceitação, é digna de crédito. Você não tem nenhuma desculpa para não acreditar e para não viver por essa mensagem. Você pode até dizer, mas tem muitos pastores que mentem, tem muitas igrejas que estão falando falsidades. Pode até ser verdade, mas a mensagem do Natal não é minha e não é dessa igreja, é do Evangelho de Jesus Cristo. Jesus veio ao mundo e essa mensagem é fiel e digna de toda aceitação. Isso impõe sobre você a responsabilidade de abraçar e se prostrar diante dessa mensagem ou de rejeitar e ser mais culpado por ter rejeitado essa mensagem. Mas lembre-se, a mensagem também diz da sua condição. Quem é você? Você está perdido, você precisa de salvação. Você precisa do Evangelho, você precisa de um Salvador. A mensagem também diz que você não é capaz de salvar a si mesmo, você precisa de outra pessoa que te salve. E nenhum dos seus esforços poderá te livrar do inferno eterno, do lago de fogo. Mas a mensagem do Natal também diz que há esperança. A mensagem do Natal é que Jesus é essa salvação que você precisa. Agarre-se a Ele urgentemente. É uma mensagem de amor, é uma mensagem de graça, é uma mensagem de alegria. Jesus é tudo que você precisa. O maior presente que você poderia receber não é embalado no Natal, é oferecido na cruz e Deus ofereceu. Essa é a mensagem do Natal, é a mensagem da esperança. Ele é o único Salvador e a salvação que Ele oferece é por meio da sua sangrenta e dolorosa cruz e ressurreição. Ele morreu e oferece o seu amor para todo aquele que crê e confia nele. Todo aquele que o agarra e diz, tu és o meu Salvador. Essa mensagem está sendo oferecida para você nesse exato momento. Se aproprie dessa mensagem. Agarre esse Salvador que foi oferecido gratuitamente, que veio ao mundo. Você precisa reconhecer que essa mensagem do Natal é verdadeira, digna de toda aceitação. Não diga como muitos por aí. Eu nunca matei, eu nunca roubei, tem gente pior do que eu. Diga, eu preciso de salvação. Eu sou o principal dos pecadores. Essa mensagem é para você. Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais você é o principal. A mensagem do Natal também fala muito ao nosso coração, que já nos prostramos ao Senhor Jesus Cristo e já vivemos para Ele. Nós cristãos devemos nos lembrar dessa mensagem todos os dias e nos alegrar tendo esperança em Deus. Jesus é o nosso Salvador. Ele é a nossa salvação. Devemos sempre, quando estivermos fracos, caídos, prostrados, porque nós somos seres humanos suscetíveis a falhas, a limitações, devemos lembrar que o nosso Salvador é um Salvador perfeito, que não fraqueja, apesar das nossas limitações, Ele continua vencendo todas as nossas limitações. E quando você se pegar diante das más notícias, você aperta o controle, liga a televisão, só vê má notícia às vezes, né? Quando isso acontecer, lembre-se que nesse mundo de trevas, pecados, injustiças, há uma esperança. Jesus veio ao mundo, Deus nos deu promessas, e nós temos a promessa que Ele voltará, que Ele irá findar toda a história, e que ao final de todas as coisas nós viveremos em plena alegria na presença dEle. Devemos crer nessa verdade, porque o Deus que nos prometeu é o Deus que não pode mentir. Essa é a mensagem do Natal. A mensagem do Natal é sobre o meu e o seu Salvador. Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais você é o principal. E por fim, a mensagem do Natal se aplica a todos nós. Devemos nos agarrar a essa convicção e compreender que Deus é glorificado quando Ele mostra o seu poder, a sua bondade, a sua justiça e a sua misericórdia. Pense na seguinte imagem. Todos nós pecamos e ofendemos a Deus. Imagine um presídio onde estão os piores criminosos da cidade. Esses criminosos somos nós, os transgressores da lei de Deus. Quem transgride a lei é um criminoso, é um transgressor, está fora da lei de Deus. Somos nós. E nós somos essas pessoas que estamos esperando a nossa condenação. Então imagina que este Deus manifesta a sua bondade, você consegue ver a bondade de acordo com o que Ele consegue alcançar em poder, graça e misericórdia. Se Ele salva um grande pecador, você vai dizer, mas Ele é muito poderoso para salvar esse pecador. Mas Ele não apenas salva um grande pecador, Ele salvou
o principal, o maior dos pecadores, que sou eu, que é você, que somos nós. E nós devemos ver nisso o grande poder de Deus em salvar, a grande misericórdia. Quando nós cantamos aqui sobre o amor de Deus, a justiça, a sua misericórdia, devemos sempre nos lembrar, Deus é tão poderoso que Ele foi capaz de me salvar. Isso é grandioso demais, meus irmãos, isso é muito grande. Ele salvou pessoas como eu, como você. Glória a Deus por isso. Ele manifestou seu infinito poder, sua infinita bondade, sua infinita misericórdia e tudo que Ele é. E nós podemos cantar, quão grande é o meu Deus, nós podemos cantar, Deus é poderoso. E devemos sempre nos lembrar dessas verdades. A mensagem do Natal é essa, que Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele fez isso e custou um preço muito alto. Ele fez isso levando sobre si mesmo a minha e a sua condenação naquela cruz. E Ele que pagou um preço caro, requer de nós também um preço caro. Ele requer de nós a nossa própria vida em adoração a Ele. E que Deus guarde essas palavras em nosso coração e que a nossa vida seja uma vida de adoração àquele que veio a esse mundo nos salvar.